Olá, bom dia. Estamos começando novamente a nossa live de domingo. Muito alegre por estar contando com a tua assistência, com a tua oração, com a tua participação. Estamos aguardando aqui alguns irmãos, algumas vidas que ficaram de entrar no nosso programa aqui. Deixa eu dar uma arrumada. Muito bem. O João já está com a gente. A Raquel, bem-vinda. Raquel, bom dia. Muito bom. Bom dia, meus irmãos. Estamos alegres porque o Senhor é bom. Esse é mais um dia que o Senhor nos deu para estarmos juntos, nos alegrando, meditando na palavra. Laerte, bem-vindo. Nós estamos imbuídos de buscar na palavra de Deus a graça que foi nos dada, revelada. Bom dia, Denise, bem-vinda. Estamos, então, nos alimentando, né, daquilo que Deus tem para nossas vidas, e esse alimento da palavra é que nos revigora, nos sustenta, nos alegra, nos anima, nos cura, nos fortalece. Glória a Deus. Bem-vinda, Rosângela. Del Mestre, muito bem. Nós estamos meditando em alguns assuntos, né? Cada vez que eu venho falar aqui, trago um assunto para nós começarmos a meditar. Bom dia, Marcele. Bom dia, Sérgio. Glória a Deus. Muito bem, nesta manhã nós estamos pensando aqui, eu quero compartilhar com você sobre a necessidade que nós temos, muitas vezes, de pedir a Deus uma porta que se abra. Eu acho que todos nós já passamos por várias situações em que nós pedimos a Deus uma porta. Pedimos que Deus abra uma porta para nós. E eu quero falar sobre esse assunto nesta manhã. E vamos meditar nisso, vamos pensar um pouco mais. Eu quero começar com um texto que é muito conhecido, em Apocalipse 3:20. O apóstolo João teve uma visão e ele viu Jesus, ou ouviu Jesus, dizendo o seguinte, o Espírito Santo falando a respeito de Cristo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Esse texto é maravilhoso porque ele nos dá a oportunidade de perceber e de avaliar muitos aspectos, né, daquilo que está escrito. Primeiro, que Jesus quer entrar em nossas vidas e quer ter comunhão conosco. O prazer de Deus é poder nos acessar, porque nós nos distanciamos dele com muita facilidade. Então, Deus nos chama o tempo todo para uma comunhão. Mas o que eu quero me ater nesta manhã é que ele diz: estou à porta e bato. É evidente que essa linguagem é figurada. A porta, na verdade, somos nós mesmos. É o nosso entendimento, é o nosso intelecto, é o nosso coração, é a nossa alma. Então nós precisamos entender que o Senhor está
nos acessando, buscando a nossa atenção e uma abertura da nossa parte, para que ele possa ter, então, conosco comunhão. Então, fica evidente aqui que porta somos nós. Portas são pessoas. Então, Jesus está batendo na porta e cada um buscando comunhão, buscando atenção, procurando-nos para que nós estejamos com Ele e tenhamos, então, uma comunhão íntima e abundante. Então, quando nós entendemos isso, fica melhor para discernirmos aquilo que às vezes pedimos a Deus. Quero colocar mais um texto para que nós possamos entender melhor. No Salmo 87, no versículo 2, nós temos a seguinte afirmação: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Sião representa, é um símbolo da cidade de Deus. Na verdade, Sião é a igreja. Então, o Senhor ama as portas da igreja. E as portas da igreja não é um elemento físico. Nós estamos entendendo que é um aspecto espiritual. Então, portas são pessoas. Deus ama aqueles que se colocam como portas não para impedir a entrada na cidade, mas para convidar as vidas a fazerem parte desta grande cidade, a cidade de Deus, a igreja, a noiva do Cordeiro. Que maravilha nós sermos considerados por Deus como portas. Portas que podem viabilizar o acesso a Deus, o acesso ao reino de Deus. Isso é muito importante, gente. E quando nós entendemos isso, muda nosso entendimento com relação ao relacionamento que devemos ter entre nós, como irmãos, e considerando aqueles que ainda não estão dentro da comunhão do Evangelho, do entendimento do Evangelho. Nós sejamos, então, aqueles que viabilizam esse acesso, aqueles que abrem o entendimento, convidam, facilitam para que outros também possam entrar e fazer parte deste reino maravilhoso, o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus. Quando, então, nós às vezes estamos enfrentando algumas dificuldades, algumas questões que estão nos angustiando, nos entristecendo, nós oramos: Senhor, abre uma porta para mim. Abre uma porta. Mostra onde, como. Veja, o apóstolo Paulo também passou por situações iguais. E ele cita isso no seu texto em Colossenses, no capítulo 4. Ele diz no versículo 3, orando também juntamente por nós. Ele está pedindo oração à igreja de Colossos, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo, mesmo estando na cadeia, lá em Roma, ele está pedindo para a igreja orar, interceder, para que Deus abra uma porta para a palavra, para que ele possa ministrar a palavra. Então, ele está pedindo que Deus
mostre quem ou quais serão as pessoas que Deus vai levantar, que Deus vai usar para que a palavra possa ser ministrada, a palavra possa ser transmitida e revelada àqueles que ainda não conhecem. Então, quando nós oramos para que Deus abra uma porta, nós temos que ter o entendimento que portas são vidas, são pessoas que Deus pode abrir. Só Deus pode abrir. Deus toca a vida das pessoas que Ele quer, e essas pessoas podem, então, nos abençoar, podem, então, viabilizar aquilo que temos como necessidade, como proposta, como projeto de trabalho, de vida, ministério, enfim, em todas as áreas. Portas são pessoas. E eu quero te dizer que você é uma porta de Deus, uma porta que Deus usa para abençoar muitas vidas. Que nós tenhamos esse entendimento, que nós busquemos esse entendimento para não entrarmos na mesma condição dos fariseus, daqueles que farisaicamente viviam na época de Jesus e que eram considerados os donos da revelação, os donos do reino, né, do provável reino de Deus. Jesus disse isso aos fariseus quando os confrontou. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, os que querem. Olha que situação. Os escribas e fariseus que detinham, então, a responsabilidade de ministrar a palavra, de ministrar a Torá naquela época, trazendo os ensinamentos da parte de Deus. Eles agiam de tal maneira que as suas atitudes impediam que as pessoas acessassem o reino de Deus. E o pior, Jesus disse: vocês também não entram. Que pena. E não deixam os outros entrar. A religião faz isso, gente. A religião cega o nosso entendimento e às vezes nós ficamos tateando, né, para acharmos onde, como, por onde alcançar a luz, o entendimento, a revelação, a graça, a paz, a alegria. Então, tudo aquilo que o Senhor veio oferecer a todos nós na sua obra redentora. Que nós sejamos, então, vidas que entendem a responsabilidade de não somente ter entrado no reino de Deus, como também facilitar essa entrada a todos que fazem parte do nosso rol de relacionamentos. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E depois ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós entramos, podemos ver e entrar nesse reino. Então, essa entrada é garantida agora, não depois. Então, uma boa sugestão é que nós tenhamos em mente que entrar no reino não é algo para o futuro. É o que Deus quer que você e eu façamos e mantenhamos agora. Permanecer em Deus, viver debaixo da sua autoridade, na amizade do seu Espírito, na comunhão com a sua palavra e com o Espírito, nós desfrutamos
o reino de Deus dentro de nós. O reino está dentro de você, dentro de cada um de nós. E é esse acesso ao reino que Deus quer manter sempre aberto. Sempre aberto. Quando nós queremos que as vidas encontrem a graça e o amor de Deus, nós então devemos nos revestir de um amor cada vez maior, para que, quando recebermos alguns, não achemos que o nosso trabalho terminou, mas que nós mantenhamos sempre a porta aberta, sempre esse acesso livre e cheio da graça, do amor, para que alguém passando por esta porta, né, tenha interesse, se sinta atraído pela luz, pela palavra, pela vida que pode ser transmitida por uma porta aberta, por uma porta do reino de Deus escancarada. Glória a Deus por isso. Eu me lembro muito, na minha época da mocidade, nós fazíamos parte de um coral. E eu tenho um amigo muito querido, pastor Lorival Rodrigues Lima, que hoje está morando numa cidadezinha lá em Minas Gerais. Ele era o nosso maestro na época, e ele compôs um cântico, um hino, que foi baseado, que foi inspirado no Salmo 24. O Salmo 24 é um salmo que pouca gente lembra, a maioria conhece muito bem, e fala do Salmo 23. Mas no Salmo 24, a segunda parte do Salmo, o salmista ergue a sua voz de uma forma profética. E eu quero compartilhar com você esse salmo. No versículo 7 em diante, ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Uma outra versão diz, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Levantai portas. Então, o salmista está profeticamente mostrando que as portas são as vidas que Deus levanta, as vidas que Deus tem trabalhado, para que elas, então, não fiquem encolhidas, voltadas somente para si mesmos, mas que essas portas, homens e mulheres de Deus, levantem-se, levantem as cabeças, levantem o seu olhar, levantem o seu entendimento e viabilizem a entrada do Rei da Glória para si e para aqueles que estão ao seu derredor. Levantem-se, não fiquem olhando apenas para si ou só para baixo, mas que nós abramos os nossos olhos, o nosso entendimento, para quantas vidas estão batendo e buscando uma porta que seja o alívio, que seja a resposta de Deus para elas. E quando nós, então, abrimos esta porta, o Rei da Glória entra,
o Rei da Glória se manifesta, o Rei da Glória é conhecido, a glória de Deus, então, faz a diferença na nossa vida, na vida daqueles que o abraçam, o aceitam e querem viver esta experiência maravilhosa. Querido, minha querida, deixe o Senhor usar você. Deixe o Senhor entrar. Às vezes nós achamos que uma vez que o Senhor entrou na nossa vida, nós já estamos acomodados, tudo bem, enfrentamos dificuldades, mas faz parte da vida, e então nós vamos levando, como se diz. Mas nós precisamos, muitas e muitas vezes, abrir de novo a porta, porque a distração, ou a tristeza, ou o medo, ou a ansiedade, ou a angústia nos travam, nos fecham, e a glória de Deus que está dentro de nós fica esperando uma oportunidade para se manifestar. E às vezes nós ficamos somente orando para Deus trazer alívio, para Deus mudar a circunstância, e o que nós precisamos é abrir a porta da nossa adoração, abrir a porta da nossa gratidão, abrir a porta do nosso louvor e alegria em Deus, tomando novamente posse daquilo que nós já experimentamos um dia e quantas vezes e fez tanta diferença em nós. Talvez este tempo que nós estamos vivendo e com tantas notícias que são usadas para nos intimidar, para nos entristecer, que nós sejamos portas que se abrem, que nós entendamos esse processo e deixemos que o Espírito Santo reavive a chama da adoração, do amor pelo Senhor. E este amor, se for realmente genuíno, nos levará a amar as pessoas, as vidas, aqueles que estão sofrendo e aqueles que estão gritando por socorro. Nós vamos nos mobilizar para interceder e para ajudar na medida da nossa condição àqueles que estão precisando. As portas de Sião não vivem da religiosidade. As portas de Sião não ficam esperando aqueles que aceitam a nossa denominação, que aceitam a nossa religião. As portas de Sião não pertencem a uma religião. As portas de Sião são do Senhor, pertencem a Deus. E estas portas Deus abre e ninguém fecha. Aleluia. Que nós tenhamos esse entendimento, que nós sejamos este canal, esse acesso do reino de Deus para abençoar muitas vidas. Muito bom poder meditar sobre isso. E eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo amplifique esta palavra no teu espírito, no teu coração, na sua vida. E você seja esta porta, sempre aberta, para a glória de Deus. Eu quero orar nesta hora, e antes de orar, quero abrir a oportunidade para aqueles que estão nos assistindo, para fazerem algumas perguntas, se quiserem esclarecer alguma coisa, ou quiserem fazer algum pedido de oração, escreva aí, tanto no Instagram como no Face, e depois nós vamos responder individualmente a cada um,
e orar também as necessidades que nos forem apresentadas. Amém? Quero orar nesta hora. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor abriu a porta. O Senhor é a porta das ovelhas e quem entrar pelo Senhor Jesus encontrará pastagem, terá comunhão, receberá então a alegria de participar da vida do Senhor oferecida na sua ressurreição, oferecida na obra de Jesus. Então, nós somos gratos, Pai. E nós pedimos nesta hora que cada um de nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, nos tornemos portas abertas, portas de Sião que se abrem, para que o Rei da Glória se manifeste, para que o Rei da Glória entre e faça, então, a diferença nas nossas vidas, na vida daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Que nós sejamos, então, não vidas que vivem de religiosidade, mas que vivem na revelação da palavra, na luz da verdade, e que querem realmente viabilizar a manifestação do reino de Deus na terra. Obrigado, Senhor, que a tua bênção, que a tua mão esteja sobre cada um, trazendo cura, restauração, principalmente a restauração do desejo de estar na tua presença, te adorando e te servindo em espírito e em verdade, liberando aquilo que vem do teu espírito em nós. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Obrigado, irmão, por estar aqui, irmã. Que o Senhor te abençoe. E na próxima live estaremos juntos, para a glória de Deus. Você tenha uma semana de vitória e abençoada em nome de Jesus. Até lá. Não, quando ele encerra